agora, vaqueiros, quem está chegando para ser mais um colaborador do Cavalo e Companhia é o Rodrigo, grande amigo nosso, que vai começar a passar bastante coisa sobre equinos, sobre horsemanship. Vamos acompanhar com ele e é muito interessante. Vamos lá, Rodrigão! E aí, Nilson, estamos aqui com o Rodrigo Severino. Ele é treinador de cavalo, não é isso, Rodrigo? E ele vai explicar pra gente essa técnica que ele usa, que é bem diferente do método tradicional, que chama-se horsemanship. Explique pra gente um pouquinho o que é o horsemanship, Rodrigo. Olha, horsemanship, na verdade, não é uma técnica, ela é uma filosofia de trabalho. É uma ideia que a gente usa para facilitar no treinamento e essa ideia ela vem a gente procura entender como o cavalo pensa, como que funciona a sua anatomia, o seu instinto na natureza. E a palavra horsemanship ela significa relacionamento entre homem e cavalo. Horse, cavalo, man, homem e ship de relationship, que é relacionamento. Uhum. Então, para a gente obter um bom relacionamento entre o homem e o cavalo, primeiro a gente tem que entender como que funciona o cavalo aqui dentro, né? Na mente dele. Ver as coisas do ponto de vista do cavalo. Eu acho assim, é muito importante a gente entender como que o cavalo é na natureza. Na natureza, na cadeia alimentar, ele é preso. Então ele precisa das patas para poder fugir. A visão dele é bilateral, então ele tem um ângulo de visão maior do que seria do homem, no caso que tem uma visão frontal igual do predador. O ponto cego do cavalo é no meio da cabeça e na ponta do rabo, mas se ele inclina a cabeça um pouquinho aqui, ele já vai ver no outro ponto, no ponto cego dele e no ponto cego dele ali atrás. Aí o ponto cego muda, fica na diagonal. Se a gente observar essas coisas no cavalo, o comportamento dele, essa linha de pescoço alto, o cavalo quando ele está na natureza ele só fica com a cabeça alta porque ele está prestando atenção nos predadores. Então ele baixa a cabeça e relaxa para mastigar e quando ele não sente perigo de natureza nenhuma. E ele precisa assim, exercer o instinto de sobrevivência dele. Ele apareceu um predador no ambiente que ele está, ele imediatamente tem que se colocar em fuga para poder manter a sobrevivência. Quando ele percorre um caminho que ele acha que ele já se sente seguro, ele para imediatamente para descansar, porque o descanso é uma das coisas principais para a sobrevivência dele. Porque se surge outro predador naquele outro local que ele acabou de chegar, ele tem que ter fôlego para fugir novamente. Então, essa é uma das principais ideias, você usar a energia do bicho para trabalhar. Se ele está tendo atitudes negativas no treinamento, você põe ele para trabalhar e gastar a energia e você vai estar mexendo com o instinto de sobrevivência dele. Se acabar toda a energia dele, ele vai ser uma presa vulnerável. E quando ele acerta, a gente reforça a atitude dele boa, positiva, com o descanso, que é a maior recompensa que você pode dar do ponto de vista dele. Entendi. E como é que funciona o treinamento? Como é que funciona o treinamento? O que você faz com o cavalo? Bom, para trabalhar o horsemanship no cavalo, você tem que criar uma linguagem, um método de você se relacionar com ele. Por exemplo, a maioria das pessoas acredita que domina um cavalo pela embocadura, pelo freio, pela violência, pela força que era usado no método tradicional. Mas esse método aqui eu vou criar uma linguagem que eu vou fazer ele conectar a pata dele na rédea ou no cabo do cabresto. Então eu vou dar uma demonstração aqui agora. Vamos colocar ele fazendo uma guia simples. O cavalo ele é um animal de tração traseira, é o que é a cabeça. Então a primeira coisa que eu quero dominar no osso quando eu vou iniciar é o posterior dele. Então eu vou dar um toque com a minha mão mais levantada aqui para mexer o posterior. Ele cruza o pé. Quando ele cruza o pé, ele para. Esse exercício já vai ajudar a fortalecer o lombo e o dorso, vai ajudar ele no esbarro. Então, esse é um dos principais exercícios. Se
Segundo exercício, você põe a mão mais baixa e mexe a espátula, cruzando a mão. Esse exercício aqui é o spin. Então todo movimento que eu quero de um cavalo, seja no esporte, de qualquer modalidade, eu consigo fazer com esses dois movimentos aqui. Então uma preparação. Eu toco no cabeça, engajo o pé lá e paro. Então eu criei uma linguagem da minha mão, a posição da minha mão no pé dele. Se eu domino as patas, eu domino o cavalo. Na verdade, eu crio uma linguagem para ele entender que ele tem a hora dele parar, a hora dele descansar. Eu vou fazer ele valorizar mais o descanso. Eu acho que isso que é o mais importante nessa fase. E é uma relação de amizade, né? Não existe uma relação de domínio com o cavalo. Conta pra gente como é que surgiu essa filosofia, o horsemanship. Olha, ela surgiu lá na Califórnia, nos Estados Unidos, com dois irmãos, o Tom Dorrance e Bill Dorrance. Eles eram uns vaqueiros californianos, conhecidos lá como bacarus, e eles criaram um relacionamento assim de cavalo, observando o ponto de vista do animal para facilitar o treinamento, para o cavalo fazer o trabalho ou o exercício exigido com mais assim vontade, com mais desejo de fazer aquilo ali, de realizar a tarefa. Então é um cavalo que, para falar de uma maneira mais simples, é um cavalo mais companheiro na hora de trabalhar. Ele trabalha com o mínimo estresse possível. Tá, então deixa eu entender. Essa filosofia é uma filosofia que ajuda, que ensina o cavalo e também serve pode ser usada junto com outros métodos de treinamento, é isso? Porque o negócio é o princípio da coisa. Então, eu posso trabalhar um cavalo de rédea, por exemplo. Eu vou, em vez de eu pegar e forçar o cavalo a vir aqui, eu dou um toquezinho, ele cedeu, eu solto. Eu estou trabalhando pressão para ele fazer o que eu quero. Na hora que ele faz, eu solto, eu alivio. Ele vai entender muito mais do que a doma tradicional, que no caso amarraria o cavalo do rabo e ele não ia receber o alívio. Ele ia ficar aqui, aí aprender a escorar no cabresto ou escorar na embocadura. Então isso é o importante, você entender como que funciona na mente do cavalo. Eu posso usar isso daí na rédea, na apartação, no laço comprido. Entendi. Então, na doma, no treinamento, vamos chamar de treinamento, eu sei que não é um treinamento, é uma filosofia, mas, por exemplo, você pode dizer que no método tradicional eles usam a força, usado a força, e nesse método é usado o que para ensinar o cavalo? Olha, eu acredito assim que o cavalo ele aprende com a velocidade do alívio que você dá. Porque no instinto de sobrevivência dele, o que é mais importante para ele é o descanso. Toda vez que eu dou descanso quando ele acerta, ele compreende mais fácil. Então a moeda de troca é o descanso. Exatamente. Que ótimo, parece muito interessante. Eu fiquei super curiosa para ir lá pro seu centro de treinamento. Como é que chama o seu centro de treinamento? Império do Cavalo. Então quem quiser, cavaleiros e cavaleiras, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o horsemanship, conhecer o Rodrigo, de repente levar o seu cavalo lá para ser treinado, fique à vontade para ir no rancho do Império do Cavalo. Rancho Império do Cavalo. Os contatos estão aqui embaixo, tá bom? E fala um pouquinho mais pra gente sobre o laço comprido. Você falou do laço comprido, o seu rancho é um centro de treinamento pro laço comprido, não é isso? Lá eu realizo assim, a doma e a preparação dos cavalos para laço comprido, seja para simples, para diversão de fim de semana ou para competições e provas. Fantástico, adorei. Semana que vem nós estamos lá com certeza. Mas vocês não percam também. Dá um pulinho lá que o Rodrigo vai explicar melhor para vocês, vai mostrar como é que funciona. Ok, Rodrigo? Muito obrigada. Sucesso aí. Obrigado, Rodrigo. E desde já contamos, Cavalo e Companhia conta com você aí, vários tópicos que você vai trazer para o nosso programa e tenho certeza, pela sua capacidade, pelo seu estudo de equinocultura, vai ser muito interessante para todos que nos assistem. Obrigado mesmo. Agora é um minutinho só e voltamos a galope!